Olá, meu nome é Luiz Henrique. Estou apresentando o podcast O Melhor Conselho, que tem como objetivo gerar conteúdo e conhecimento para as pequenas, médias e grandes empresas, seus conselhos, conselheiros e administradores. E no final do podcast, a pessoa entrevistada sempre deixará de presente o melhor conselho, que foi ou é importante na vida dela. E hoje eu tenho a honra de apresentar aqui uma pessoa que tem um currículo muito grande que eu vou ler. Ele fez graduação, mestrado e doutorado em administração pela Universidade de São Paulo, onde também é professor titular sênior. Tem pós-doutorado pela Northeastern University, é professor do mestrado profissional da Faculdade FIA de Gestão de Negócios e professor colaborador da PUC Peru. É membro fundador mentor do GPRO, Núcleo de Administração de Projetos, e diretor-presidente da FIA, Fundação Instituto de Administração. É membro do International Advisory Board da International Association of Management of Technology, na Universidade de Miami, e da Advisory Committee do Global Forum on Project Management, da Universidade do Texas. Tenho a grande honra de apresentar aqui hoje o professor Dr. Roberto Isbraja. Muito obrigado, professor, por ter aceitado o nosso convite e por ter vindo até aqui nos prestigiar. Muito obrigado, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. A satisfação é nossa. Professor, hoje nós estamos vendo no mundo uma mudança que foi prevista lá atrás. Porque assim, quando nós éramos mais novos, a gente tinha como referência uma finitude nos estudos. Então, assim, a pessoa ela fazia um curso médio, ou ela fazia uma graduação e ali terminava, não precisava voltar ao banco escolar. E alguns anos atrás foi previsto o lifelong learning. E esse lifelong learning ficou aí parado durante um certo tempo. E agora o mercado, nos últimos anos, tem mostrado aí esse projeto como sendo uma coisa que não tem finitude. É pro resto da vida. O que o senhor vê disso? Isso está coerente com os chamados ciclos de inovação. Os ciclos de inovação no passado eram ciclos longos. Você lançava um carro no mercado a cada 10 anos, 15 anos. Hoje você lança a cada 1 ano, 6 meses. E se você for nas áreas tecnologicamente avançadas, esse ciclo está reduzido a meses, Você tem celulares novos, etc. Então, a busca pelo conhecimento se acelerou, porque inovações têm como input fundamental o conhecimento, a pesquisa e desenvolvimento. Como esse ciclo diminuiu e a busca por conhecimento é cada vez mais acelerada, a formação e conhecimento está nas pessoas, você tem uma aceleração natural da necessidade de atualização profissional. O que você aprendeu 10 anos atrás, em determinadas áreas, isso fica obsoleto em pouquíssimo tempo. Então, isso levou as pessoas a procurarem formas rápidas de se atualização e entrou nessa onda de lifelong learning. Você tem que estar constantemente fazendo seu update. Também isso está relacionado com o que a gente chama a dimensão horizontal dos estudos, porque antes você tinha um foco muito vertical. A pessoa que era engenheiro passava a ser engenheiro mais especializado nisso, naquilo. Hoje, você precisa de conhecimentos mais horizontais para poder enfrentar os problemas de hoje, que são multidisciplinares. E quando você galga postos na carreira empresarial, cada vez mais você tem o que a gente chama uma lateralidade, uma latitude mais abrangente, que você tem que dar conta. Então, você precisa também dar conta de mais estudos, mais lateralidade, mais conhecimentos horizontais que agregam o seu perfil. E esse conhecimento horizontal é o que a FIA hoje está trazendo? É o objetivo da FIA? Exatamente. A FIA, como é uma entidade de educação executiva na área de negócios, Business School, ela oferece essa formação complementar para as pessoas que galgam postos gerenciais. Então, a pessoa que é hoje um especialista em marketing ou um especialista em TI, ele
precisa, na medida em que galga postos gerenciais, ou pretende, ele precisa estudar diversos componentes desse cargo, dessa nova demanda que recai sobre ele. Então, associado isso aos dois fenômenos que eu coloquei anteriormente, você precisa continuar estudando. Você não pode parar. Como é que é feita essa estruturação de currículo de cada curso que nós temos lá? Hoje na FIA você tem, vou me ater apenas aqui aos programas longos, que são os acima de 360 horas, que é a especialização e o MBA. No caso do MBA hoje, nós temos um produto novo, que é o Advanced MBA, que tem uma base comum de 300 horas, com todas as disciplinas de negócios. Vamos começar aí por economia, planejamento estratégico, marketing, finanças, ESG, etc. São 14 disciplinas que compõem essa carga única, e depois você tem as trilhas especializadas, que são 13 trilhas. E aí você tem marketing, varejo, você tem gestão de projetos, você tem inovação, você tem finanças e assim por diante. Então, essa composição, vamos dizer, padrão para um curso de MBA no Advanced. E isso é regulado por entidades internacionais. Nós temos o credenciamento AMBA, que exige essa proporção. A AMBA é a Associação Mundial de MBAs, um órgão das Nações da Inglaterra. A Associação ACSB, que é uma entidade americana. E a Associação IFMD, acreditação IFMD, que é uma entidade europeia. Então, você tem que atender requisitos. Não é só selo, porque para ser credenciado você tem que ter processos de melhoria contínua, processos de avaliação de alunos, processo de entrada, de seleção, etc. Então, atrás do selo tem uma série de requirements que você tem que cumprir. E é feito algum critério de admissão do candidato, ou o candidato simplesmente faz a matrícula e segue? Não. Nesses cursos, especialização e MBAs, você tem um processo de inscrição, atendendo aos requerimentos que estão no site. Depois que você tem uma escolha, você tem a entrevista, né, onde é checado não só o currículo em si, mas principalmente o que o indivíduo espera, né, onde você quer chegar, quais são os seus horizontes de carreira. E com base nisso, então, o indivíduo é aceito. Antes, evidentemente, nós tínhamos uma demanda muito grande, quando a FIA começou, há 40 anos. Hoje você tem uma demanda mais seletiva. E você tem, então, que gastar hoje muito tempo com os candidatos nessa apreciação curricular para poder dar a ele a segurança de que ele vai entrar numa escola, num curso de alta qualidade. Então, isso hoje demora uma entrevista cerca de 1 hora. Quando o senhor fala que está conectado com organismos internacionais, também está conectado, acredito eu, com aquele estudo da ONU do Jobs of Future. Sim. Né? Também está alinhado com esse tipo de estudo. Eu citei as 3 acreditações, mas a FIA tem outras afiliações, que eu digo, desse tipo. Tem com o Prime, que é uma entidade das Nações Unidas sobre vamos dizer assim, sustentabilidade, compliance, etc. Tem com uma outra entidade que trabalha na área de governança corporativa e assim por diante. Essas entidades, elas não são reguladoras, como é o caso das 3 anteriores que eu citei, acreditações, mas elas nos dão um input muito importante. Você participando das reuniões, participando dos eventos, você traz uma série de conhecimentos para a FIA, para serem implementados. E me diga uma coisa, o aluno que está entrando nesse MBA, a expectativa dele é não só conhecimento, como também networking. Sim. Como é que a FIA promove esse network para esse aluno que foi admitido, que passou pelos critérios, que tem essa expectativa aí de crescimento? Como é que a FIA promove o network? Existe algum departamento de ex-alunos? Como é que é isso?
Existe o Alumni, que é uma fonte importante para networking, pós-curso, evidentemente. A FIA tem hoje uma base de formandos de cerca de 100 mil alunos, e no MBA, e o Alumni, que foi recentemente constituído, nós temos cerca de 4, 5 mil alunos. Evidentemente que você não pode considerar que 100 mil alunos sejam ativos, continuem ativos pós-formados, porque isso não é a realidade. Mas é um bom número que nós temos hoje. Esse é o network pós. Mas vamos falar de um networking durante o curso. Durante o curso, o primeiro networking é ele estudar com pessoas diferentes, vindos de empresas diferentes, de cidades diferentes, e até países diferentes, que faz parte das nossas imersões, né? Mas hoje nós temos um network adicional, especialmente no MBAs, que é essa grade comum genérica, que são as 300 horas que eu mencionei. Ali nós temos estudantes com grade comum de várias áreas da empresa. Nós temos pessoas de marketing, de recursos humanos, de inovação, de estratégia, etc. E ao compartilhar um módulo comum em diferentes turmas, que são compostas de forma aleatória, de forma compartilhada, você tem também um segundo tipo de networking, que é o networking por área funcional. Entendi. Então, um MBA, ele forma quem? Ele forma uma pessoa que está aspirando um cargo C-level. Né? Ele já passou do nível de especialização, que é o primeiro nível de atendimento nosso. É um aluno que está saindo de uma área técnica e indo para um cargo gerencial, então ele faz a especialização. Mas quando ele mira o MBA, ele já está procurando um cargo C-level. C-level. E o cargo de C-level, você não trabalha numa especialização única. Você trabalha em conjunto com outros diretores de outras áreas funcionais com suas respectivas especializações. Então, você vai falar uma linguagem diferente. A pessoa de marketing, ela está olhando para frente, o consumidor, o perfil, as mudanças. Uma pessoa que vai trabalhar em inovação, pesquisa e desenvolvimento, ele está olhando muito mais para frente. Ele está olhando o que vai acontecer daqui a 20 anos, quais são as tecnologias disruptivas que vão aparecer daqui a 20 anos. Então, eu tenho que... Desculpe-me, eu tenho que me preparar para essa posição. E se você vai para uma pessoa que vai trabalhar na gerência de produção, fábrica, operação, é hoje, ok? Então, uma pessoa tem um horizonte de mudança de 20 anos. Uma outra pessoa, no caso, pesquisa, desenvolvimento e inovação. No caso de marketing, uma visão de 5 anos. Uma pessoa de produção é hoje, e ele não quer mudança. Quanto mais você muda lá o setup de fábrica, é maior problema para ele. Então, esta convivência com pessoas desse tipo, que estão espelhados nos famosos conflitos interfuncionais da empresa, em grande parte devido ao horizonte de tempo e características típicas dessas pessoas que são enraizadas, você já consegue trabalhar também no MBA através de um primeiro contato prévio. Okay? Então, isso é um networking também muito importante. Muito grande. E as pessoas realmente aproveitam muito o network. Hoje em dia, network é a ferramenta fundamental, né, das relações. Eu diria que existe um networking genérico, do tipo estar com, abraçar com, olhar com, trocar informações com, mas existe também um networking específico, funcional, é que você aprender a linguagem do seu futuro companheiro de empresa. E o senhor percebe uma diferença dos cursos da FIA, da mesma pasta, em relação a outras entidades? Sim, vamos dizer que a FIA ela está num nicho hoje que a gente chama, não gosto dessa linguagem premium, mas ela está numa linha de escolas internacionalizadas. Que no Brasil tem algumas, tem como a FGV, a Dom Cabral, o próprio INSPER, etc.
e que levam para o mercado produtos com um alto grau de abrangência global, né? Fruto de conhecimentos que estão embutidos nos professores da FIA. A FIA é uma instituição criada pelo Departamento de Administração da USP, há 40 anos atrás, os professores, entre os quais eu me incluo, e de lá vem o nosso conhecimento. São todos professores, doutores, que fizeram sua carreira acadêmica, titulares, em grande parte. E os jovens também estão nessa. Então, isso trouxe à FIA um grau de internacionalização muito grande, com pessoas que estudaram fora, tem convênios com outras instituições estrangeiras. É um produto também de ticket alto, uma faixa de preço top no mercado. São instituições, algumas delas, que têm as acreditações que eu mencionei, mas apenas 2 no Brasil têm todas as acreditações. Algumas têm uma, mas não têm outra, e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, estão nesse grupo. Então, eu diria que os produtos, eles são similares, tá? Mas tem as diferenças de tratamento, tem as diferenças de imagem. A FIA tem uma ótima imagem e reputação no mercado. Tem as diferenças pessoais por escolha. Meu pai estudou, minha família estudou na GV, então eu vou estudar na GV. Eu diria que nós estamos nesse nicho, nesse extrato up, né? Junto com instituições desse calibre. E me diga uma coisa, professor. Quando a gente trata, né, de cursos, ainda mais atualmente, inovação, tecnologia e mais recentemente inteligência artificial. Sim. Como é que isso tudo tá na pauta desses cursos de MBA e outros cursos que a organização oferece? Os cursos hoje, MBAs, que é o novo produto, Advanced, organizado em trilhas, as trilhas com maior demanda nesse ano de 22, 23, vamos dizer assim, somando esses 2 anos, nós lançamos 23, 24, que é o ano atual mais o ano passado. Inteligência artificial, digitalização, transformação digital, inteligência artificial são cursos hoje top na FIA. Tanto em MBA, demanda top, vamos trocar as palavras, são cursos altamente demandados. Esse é o top 1, tanto no MBA quanto nas especializações. Depois, num item segundo, você encontra os cursos de finanças, banking e assim por diante. No terceiro nível estão os cursos de gestão de projetos, depois gestão de pessoas, especialmente com foco em liderança. E vamos aí para marketing e assim por diante. Mas esses são os números mais, vamos dizer, são os cursos mais procurados em termos de matrículas nesses 2 Então tem uma tendência maior nos cursos aí de... Isso é cíclico. Evidentemente, você teve fases que algumas dessas especializações ou trilhas eram mais procuradas. Hoje você tem uma mudança no cenário todo, com as novas tendências, os novos ciclos, as novas demandas. Então, isso vai mudando. E os alunos, além desse network, do conhecimento, tem alguma coisa de mentoria ou coaching em relação à vida dele, a perspectiva de usar esse curso no futuro? Ou no futuro, como o senhor falou, tem um futuro de hoje, tem um futuro daqui 5 anos, um futuro daqui 20. Né? O coaching está muito ligado ao nível do curso. Na primeira faixa de curso, que são os cursos de extensão até 360 horas, praticamente você não tem coaching, você tem formações rápidas para atender demandas específicas, né? E esses cursos hoje são a grande maioria são online ou assíncronos, tá? Depois você tem os cursos de especialização que já obrigam o indivíduo a fazer um trabalho prático no final
E aí você tem um pequeno coaching associado. A escolha do tema e o que você vai fazer com esse trabalho. No MBA, isso é mais trabalhado ainda. O trabalho que o indivíduo faz é um trabalho normalmente em grupo, com projeções de futuro muito próximas para esse grupo, e esse grupo tem um tutor que trabalha com eles. É um trabalho de cerca de 40 horas. Agora, nós temos uma outra categoria, que é o pós-MBA, que eu não mencionei, que é muito seletivo, um número muito pequeno de pessoas. Aí não, aí é totalmente livre. Então, você é um candidato ao nosso pós-MBA, você já tem MBA, quer fazer um pós, é livre. Você escolhe a sua carreira. Você já passou por vários cargos, então você quer fazer hoje, você quer ser um empreendedor, então você vai na linha do empreendedorismo. Ah, não, mas eu quero ser um professor. Então você vai na linha de didática. Não, mas eu quero continuar como executivo. Ah, então você vai nessa linha. Ou eu quero ser um escritor, quero ser um autor, pesquisador, então você vai nessa linha. E aí tem um tutor específico para acompanhar você durante todo o tempo, para ajudar você a escolher disciplinas, cursos que estão ligadas com essa temática, e você vai fazer um trabalho final. Se você for professor, você vai preparar uma aula de 8 horas. Executivo, então é para um executivo. Vamos lá ver como é que você vai preparar essa aula. O senhor falou de ensino também EAD, Sim. Né? Que é uma coisa que começou há pouco tempo. E a pandemia fomentou muito essa mudança, né, para o EAD. Como é que o senhor está enxergando a educação nesse futuro agora, né? Quer dizer, é um futuro, como o senhor disse, o do hoje, 5 anos, 20 anos. Não sei se dá para a gente prever 20 anos, é muita coisa 20 anos atualmente, né? Mas como é que está essa mudança fomentado pela pandemia, fomentado pelas novas expectativas e pelo conforto das grandes cidades também de ficar na sua casa, no seu trabalho, estudando? Como é que o senhor vê não só esse viés de conforto, de EAD, mas o viés do futuro da educação? Não é uma pergunta simples, ela tem vários cenários associados, mas para ser aqui devidamente conciso, eu diria que isso não tem volta. Né? Isso veio para ficar. A FIA, mesmo antes da pandemia, já tinha feito uma parceria estratégica nossa com a UOL, um braço da UOL, que é a UOL EdTech, para o lançamento dos cursos assíncronos, totalmente à distância, livres de horário, vir trabalhar a hora que ele quiser, encaixar no seu trabalho a hora que ele quiser. Isso era para atingir um consumidor, uma persona que nós não tínhamos na FIA. Uma pessoa que vai assistir do seu carro, no seu avião, na sua cidade, em viagem, etc. Bom, antes da gente lançar, em 2019, veio a pandemia. E com isso a gente acabou vendo isso como uma oportunidade. Já estava preparado para isso, né? Tava. Ele foi lançado no início de 2020, quando a pandemia veio, e uma grande parte dos nossos alunos migrou para os cursos online. Mas a FIA, ela sempre acreditou na educação presencial, né? Especialmente nos níveis mais altos. Hoje, os alunos do nosso MBA executivo, que é um outro nível de MBAs, eles têm cursos presenciais, e eles querem presencial, eles não querem online. Se você vai lá nos cursos de extensão rápidos, 20 horas, 30 horas, é tudo online. Online, que é ao vivo, no mesmo horário, você assiste de onde você quiser, numa sala que acomoda isso. E os cursos da UOL, que são totalmente plataforma para você assistir a hora que você quiser, você não tem interação com o professor, você interage aí com o computador e baixa todas as coisas, a demanda caiu um pouco em relação ao começo. Certamente a experiência ela não é rica para todo mundo, você tem que entender que alguns não gostam, não, eu sou um deles que não gosto, nem de dar aula e nem de assistir, prefiro contato pessoal,
Faço questão de ir ao Peru todo ano dar aula, presencialmente, quando poderia dar aqui da minha casa. E a demanda baixou e hoje a FIA tem um mix de oferta. Ela tem cursos presenciais, totalmente. Mesmo num curso que serve a ambos os públicos, nós temos uma turma presencial e outra turma que fica online, e você interage. A FIA se equipou para Híbrido, isso. não? Um sistema híbrido. Sistema híbrido, você interage, e você tem cursos totalmente híbridos. Agora, nós falamos há pouco sobre o networking, né? Quer dizer, o presencial, sim. ele facilita uma qualidade de networking muito melhor do que o Bom, EAD. aí tem um ponto de vista pessoal. Eu acho o ensino à distância, totalmente à distância, qualidade baixa de aprendizagem, evidentemente tem as exceções, networking péssimo, avaliação de aluno péssimo e controle do aluno que está fazendo naquele horário, etc., também péssimo. Mas isso não é para todos. Para alguns. Alguns. Cada um tem um jeito de... É importante dizer que nós desenvolvemos não só toda a tecnologia na FIA para dar demanda, para atender a demanda destas situações que eu mencionei, mas também nós criamos agora um centro de capacitação docente, onde a gente capacita o docente no uso das tecnologias. Interessante. Isso depende do professor também. Se o professor for lá e querer dar uma aula, igual ele dava antigamente, para um público desses, ele, infelizmente, vai navegar em mares turbulentos. Mas se ele se adaptar com o treinamento e absorver e praticar, ele vai ser. Professor, chegou a hora do senhor deixar o presente. Presente. Como sempre, eu peço no começo do programa e no final eu peço que a pessoa, o convidado, traga o presente. Tá bom. E o presente que eu peço é o melhor conselho, que foi importante ou é importante na sua vida. Ainda ontem eu dei esse conselho para um jovem que estava lá em casa, amigo do meu amicíssimo do meu netinho, né? Netinho, 18 anos. E ele voltou dos Estados Unidos, estava lá, teve o fez a high school, que é o colégio, e voltou para o Brasil e ia se meter aqui com o empreendedorismo. Mas você já está com 21 anos, já. Mas aí, você fez o high school e parou? Sim, parou. Não quero, não estou afim mais de estudar, etc. Falei, bom, então vou te dar um conselho que o meu pai me deu. Meu pai era um italiano que veio para o Brasil, muito culto. Ele é dono de uma cerâmica na minha cidade natal. E quando eu cheguei perto dos 18 anos, ele falou para mim, bom, agora você vai embora, você vai estudar na USP e vai fazer... Na época ele falou economia. E depois você volta aqui para administrar a fábrica. Falei, tá bom, mas, puxa vida, vou morar em São Paulo, sou aqui do interior, falo caipira ainda. Não, você vai lá. E vim, e entrei na USP, e toda a minha carreira aqui eu fiz na USP. Pautada na USP. Certamente não voltei para cuidar da cerâmica dele, mas ele veio para São Paulo, assisti às minhas defesas de tese, mestrado, ele estava lá, doutorado, ele estava lá. O seu mundo é esse aqui mesmo. Eu falei, mas pai, e aí? O que o senhor pensou para mim? Bom, tudo bem com o senhor? Não vai ficar triste? Eu não vou... Não. O meu objetivo era que você estudasse e nunca deixasse de estudar. Isso está relacionado com a sua primeira pergunta. Estudar cada vez mais. Então, o conselho é, não deixe de estudar. Estude. Continue aprendendo sempre, né? Continue aprendendo sempre. Eu estudo até hoje. Então, eu vou fazer 50 anos de formado e eu estudo até hoje. Professor, foi um grande prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela presença. E foi um enorme prazer para nós aqui termos recebido no nosso podcast. Satisfação foi minha. Muito obrigado pela oportunidade. Falar da FIA, uma instituição que eu ajudei a criar, para mim sempre é um orgulho, uma honra. E eu estou aqui para servir. Muito obrigado. Espero que você tenha acompanhado até agora e tenha aproveitado o presente, né, do conselho do professor. E peço para que vocês nos sigam no canal do YouTube, O Melhor Conselho, também no nosso site, www.omelhorconselho.com.br e no Instagram, O Melhor Conselho Oficial. Muito obrigado e até o próximo episódio. Muito obrigado.